27 de Abril, terça-feira, e um dia depois do crescimento vem a queda, e hoje os bears já entraram um pouco em ação. Como poderemos ver, o PSI 20 fechou de forma positiva acima dos 5.000 pontos, no entanto caiu 0,29%, cerca de 14 pontos. EDP Renováveis, esta ordenação eu tinha ordenado cerca das 11 da manhã, e como podem ver, a EDP Renováveis era aquela que estava a subir mais de manhã, mas acabou por subir apenas 1%. Já a nós praticamente não se movimentou, 0,06% de queda, nem 1 cêntimo foi. A Galp caiu 6 cêntimos, 0,65%. BCP não se movimentou hoje, e os CTTs a corrigirem da subida de ontem desceram hoje 2,27. Em termos de apresentação de resultados, o PS tem alguma relação com os CTTs, apesar de, como é óbvio, não são os CTTs, mas o serviço postal nos Estados Unidos não é privatizado, ou público no caso, pelo que temos que usar o tal motivo para que os CTTs estejam a crescer é que supostamente estão a abordar uma nova área de negócio e a ter bons resultados. Essa área de negócio é da UPS, portanto, como comparação, o PS bateu os resultados, ela estava a subir 11% quando eu vi os resultados, eu creio que foi por volta da... Os resultados saíram às 9 da manhã, salvo erro às 11, e por volta da hora do almoço estavam a subir 11%, agora não faço a mínima ideia, no entanto bateu earning per share e as revenues, ou seja, as vendas, também bateu mesmo que ligeiramente. Aqui o growth tem a ver com não a estimativa deles, creio eu, mas a estimativa do consenso dos setores financeiros que davam. Mas não tenho a certeza. E digo isto porque a estimativa do Earning Whispers para a General Electric era 0,01 e por acaso bateu. No entanto, em termos de crescimento é negativo, não sei. Mas a General Electric estava a cair, o seu setor mais afetado é o setor da aviação, justifica de certa forma os resultados, e depois temos a 3M, também bateu as expectativas, e agora aquela que se compara com a Galp, a BP, que bateu os earnings per share, ou seja, o valor das vendas a dividir pelo número de ações, mas falhou a meta prevista e aqui não é da vendas, é dos lucros, falhou a meta das vendas. Vamos analisar rapidamente a BP. A BP, aqui são 11h35, basicamente é a hora de fecho da nossa bolsa, 16h35, e como podem ver, a BP estava a cair ligeiramente. Isto é o gráfico a 5 anos, peço desculpa, 5 anos. Eu escolhi 5 anos para vermos qual era o valor mais alto que a BP esteve próximo dos $50. No início do ano 2020 estava aqui próximo dos 40, isto é março e aqui é outubro, que houve outra grande correção, e também foi geral, mas as companhias, digamos, petrolíferas apanharam bastante em outubro e por isso é que tiveram este rally fantástico desde outubro. No entanto, aquilo que eu queria chamar a atenção é que a BP hoje vale o mesmo que em março. E se nós formos analisar o trimestre de março, o primeiro trimestre, ele foi realmente extremamente negativo, as perspectivas eram péssimas. Quer dizer, os cenários inverteram-se. Inverteram-se porque, vejam, 6 vezes o cash flow das operações. A Galp teve 3 vezes, ou seja, o triplo do cash flow do mesmo período no ano anterior. A BP 6 vezes. A BP fez vendas no valor de 4 bilhões, isto são vendas de ativos, venderam uma operação que eles tinham em Oman, creio. A Galp também vendeu, claro que fez menos, é muito menor, mas fez a venda da Galp de gás de distribuição, basicamente 5 bilhões. A Galp
cerca de 400 milhões, uh, um trimestre extremamente positivo, sem dúvida que falharam de certa forma, não só a meta das vendas, que diminuíram, mas as margens aumentaram e por carga de água é que isto continua a cair. Não entendo, não existe relação com outras cotadas que normalmente sobem uns dias antes, então já está refletido de certa forma o valor atual da ação já está refletido nos lucros obtidos, e depois normalmente existe um sell-off, mas neste caso não, isto não faz sentido nenhum. Eu sinceramente acho que os CIUTs estão a brincar connosco e cada vez mais acredito que o setor petrolífero vai ser um setor de forte crescimento durante os próximos 2 meses, um mês. Uh, 3 meses é o máximo, ou seja, quando houver a apresentação dos resultados do segundo trimestre, isto vai fulminar, porque a maior perda das petrolíferas não aconteceu no primeiro trimestre, porque o petróleo caiu bastante, foi no segundo trimestre, ou seja, de março até abril foi quando o petróleo esteve negativo. Então, quer dizer, comparando, vai haver ganhos brutais, brutais mesmo. Fica a demonstração. Não se esqueçam, amanhã Jerónimo Martins, apresentação dos resultados, supostamente é após o mercado. Fica a nota para acompanharem de perto quem tiver interesse. Vamos começar aqui pelo PSI 20, mas vamos analisar um momento que é importante, porque as pessoas podem achar que é muito chato eu apresentar os índices, tanto que eu deixei de apresentar nas nacionais, porque notei que normalmente passavam à frente, mas os índices têm uma importância fulcral. Claro que agora só vai ver quem costuma acompanhar os índices, mas tem uma importância fulcral por este motivo. Veja o que aconteceu às 14h30. Não se esqueçam, 14h30 bate certo com o horário de abertura dos Estados Unidos. Ou seja, às nossas 14h30 são 9h30 lá. Agora vamos ver o comportamento. O comportamento foi que no PSI 20 ainda houve uma subida, porque ele vinha a descer, que era o que estava a acontecer no pre-market, basicamente no Standard & Poor's, nos futuros. Subiu e depois caiu. Caiu quanto? 0,21%. Nada de relevante, dizem vocês, já vamos ver depois numa cotada. Agora veja o que acontece no Standard & Poor's. Standard & Poor's cai praticamente o mesmo. Eu usei aqui a abertura, ou seja, o valor mais alto do dia anterior, sem ser este valor mais alto, é o valor, neste caso, da abertura. Se tivesse ficado positivo, seria o de fecho. Mas da abertura até ao fecho desta vela, 9,35, caiu 0,22%. Enquanto que isto foi no espaço de 5 minutos, ou seja, abre às 9h35, a vela que fecha, que é às 9h30, fecha às 9h35, forma esta vela, depois esta entre as 9h35 e as 9h40, ou seja, no espaço de 10 minutos houve aqui um sell-off de 0,22%. Praticamente igual ao do PSI 20, com uma diferença: o PSI 20 foi aos solavancos, ou seja, agora já posso tirar isto daqui, o PSI 20 ainda acabou por abrir a par com o Standard & Poor's a subir, mas depois começou a cair. Só que em vez de cair de uma vez só, no espaço de 5 minutos, não, foi caindo ligeiramente. E porquê que isto é importante? Porque dá para prever, usando os índices, o comportamento das cotadas, porque não foi só o Standard & Poor's que caiu, foi o QQQ, foi o Dow Jones, foi o Russell, todos eles caíram exatamente à mesma hora. Isto são os algoritmos. E basicamente os algoritmos fazem isto para quê? Para testar stop losses e depois entrarem e começarem a comprar. No entanto, pode não ser esse o caso, pode ser mesmo só vender para fazer alguns lucros e começarem a rodar para outros setores, mas a queda demorou o seu tempo. Agora vamos ver o que aconteceu na EDP Renováveis para o mesmo período.
estamos aqui nas 14h35, começa aqui, veja o tamanho desta vela, 14h30, foi realmente brutal. Eu posso-vos dizer que isto representa cerca de 0,48%, recuperou ligeiramente e depois acabou por cair ainda mais, ou seja, entre a abertura dos Estados Unidos, que foi aqui, até ao sell-off máximo, nos Estados Unidos passaram cerca de 10 minutos, aqui passaram cerca de 25 minutos. Isto ajuda a prever, isto ajuda a tomar decisões corretas. Se eu quisesse entrar numa cotada com a abertura dos Estados Unidos, basta acompanhar. Durante a ação europeia, usem o DAX, ajuda bastante. E claro que não é uma ciência exata, no entanto, depois vejam esta subida que houve aqui. Se formos ao Standard & Poor's, essa subida não é tão relevante quanto isso, porque não é, mas já no PSI 20 se nota exatamente o mesmo comportamento. E eu não sei se isto aconteceu com todas, eu notei, porque nem sequer estava a olhar para a EDP Renováveis, estava a olhar para outras, depois é que olhei para a EDP Renováveis, vi que ainda estava negativa, enquanto lá fora já estava a recuperar, e até escrevi no fórum a dizer, para avisarem aí os edges, que as coisas já estavam a recuperar lá fora, e começou a recuperar um pouco mais tarde. Mas é extremamente importante, não ignorem os índices. Os índices dão-nos informação que é importante. Não devem ser usados de forma isolada, mas nos Estados Unidos nós temos 3 índices que são totalmente diferentes e que, se eles realmente caírem todos ao mesmo tempo, é que é sinal que vem aí qualquer coisa de sell-off, ou até pode ser usado para os aumentos. Fica a dica, não se esqueçam de acompanhar sempre os índices, é muito importante. Relativamente ao performance de hoje, como podem ver, a rejeição de preços mais baixos, apesar da vela ser vermelha porque a abertura foi mais alta do que o fecho, isto é um sinal positivo, e é um sinal positivo porque rejeição de preços, tal e qual como aconteceu aqui, e depois existe uma subida. Tendo isso em conta, o mais certo amanhã é que venhamos testar, como deve de ser, os 5.048 pontos. Uma subida de 1% no PSI 20 são os tais 50 pontos, mas claro, pode-se testar e depois fechar aqui muito próximo. 1% não é muito comum o PSI 20 subir assim de uma vez, mas pode ser que seja já amanhã. Já no aspecto bear, vir aqui para os é estranho, 5.012, 5.000 pontos, é isso, vir aqui para os 5.000 pontos e fechar ligeiramente abaixo. Se fechar aqui já será um mínimo dos últimos 2 dias, minto, 3 dias, eu estou a contar o fecho, porque o mínimo seria aqui. Em termos de dólar, o dólar hoje está positivo, o euro está a acompanhar e também está positivo, por isso é que o índice euro-dólar não está a mexer muito, nada fora daquilo que nós esperávamos. Vamos ver se ela sobe e espera e fica por aqui, de modo a trazer alguma estabilidade. Porquê? Porque os mercados em abril têm andado a subir, porque o dólar tem andado a cair, e se o dólar sobe, como é óbvio, as cotadas vão começar a corrigir, e é esta a relação que nós esperamos para começar a acompanhar as quedas nas cotadas. Petróleo a subir mais uma vez, hoje está com uma subida ligeira nos 62,38, são cerca de, não chega a 1%, vai andar a passear aqui entre os 63 e os 62, a seguir esta tendência de subida que já era esperada até o início de maio. Temos que estar com atenção, porque vai haver um aumento de produção da OPEP, e se a procura não exceder a oferta, ou não igualar a oferta, pelo menos, aquilo que vai acontecer é que, com o aumento da oferta e a procura a manter-se estável, o preço vai cair. Em termos de setores, como podem ver, o dia está a ser muito misto. Basicamente, está tudo a apostar naquelas a que se chamam de recuperação, ou seja, os restaurantes e afins.
O setor da energia ligeiramente positivo e o setor financeiro também. Para já o mercado lá fora começou muito vermelho, mas não se está a mexer muito. A Tesla está a cair como era já expectável. Os resultados para mim estão a ser um misto de frustração, porque os resultados são de certa forma positivos, mas as cotadas na última semana, semana e meia, nem sequer têm aumentado. Não havia motivos para haver este sell-off, mas enfim. Setor das energias renováveis, como podem ver, a Brookfield hoje está a corrigir da subida de ontem. Nada de anormal, pelo menos para já. EDP Renováveis, hoje tivemos uma subida superior à queda de ontem, bastante positivo. Em termos de volume, uma ligeira subida, nada de especial também. Eu creio que esta diferença foi o tal volume final de dia que hoje já foi maior. Eu já, segunda vez que estou a fazer aqui a análise da cotada, mas para já nada de alarmante. Estamos a fazer aqui aquilo que se chama uma flag. Isto é, chamam, não sei se chamam bear flag ou bull flag. Aquilo que interessa é as quedas são acompanhadas por subidas. Em termos de RSI, também assim nada de especial, pelo menos para já não há assim uma grande divergência. Está tudo a aumentar, está tudo estável, sim senhora. Passando então à previsão para o comportamento da manhã, eu já desenhei aqui as setas, mas não se esqueçam, o suporte que nós temos, e estas são as tais do Fibonacci. O suporte que nós temos está aqui entre os 20, nos 20,50. Caso quebre esse suporte, temos aqui dos 20,38 até aos 20,30. Esta situação basicamente anulava não só a correção do dia anterior, como do ganho de hoje. Em termos bulls, romper os 21,04 e fixar-se cá em cima, testando os 21,22. Vamos aqui à Galp. A Galp hoje continua com um comportamento, enfim, eu sou honesto, eu estava à espera de mais. Eu não tenho ações nenhumas nas petrolíferas. Eu acredito, e já vos mostrei isso, que vai ser o setor que vai subir nos próximos meses. Eu, com toda a certeza, vou apostar neste setor. Ele não sobe muito rápido, ele demora o seu tempo a subir. No entanto, é um setor que realmente tem um bom potencial, porque tem caído nestes últimos tempos. No entanto, a Galp, desde o início do ano, lá ver se eu mostro, mas a Galp, desde o início do ano que começou aqui, ela não está praticamente ao nível daquilo que começou. O ano começou aqui assim, vamos lá ver. Pronto, aqui. Ela está praticamente ao mesmo nível. E verdade que este tipo de cotadas não sobem muito, mas havendo uma retoma, devia de recuperar, sem sombra de dúvida, os valores, pelo menos da expectativa que foi o ano passado em junho, e por isso é que eu estou bullish para esta época. Porquê? Porque normalmente costuma subir, e esta subida até é bastante interessante, já agora para vos mostrar. Foram 30% que subiu no espaço de 2, 3 meses. Eu acho que compensa, porque ela também é estável. Ela não costuma subir muito, não costuma descer muito. No entanto, lá está, estava à espera de uma melhor performance. Não está a ver. Aquilo que hoje aconteceu foi que abriu mais alta, acabou por fechar mais baixa, houve rejeição, e isto é positivo, desta zona de preços, 9,40, houve rejeição. No entanto, ela passou grande parte do dia por aqui. Já em termos de comportamento, então, para amanhã, e eu esqueci-me de ver, peço desculpa, a ver se existe alguma divergência, mas para já não existe assim nada de relevante em termos de divergências. O volume hoje diminuiu, pelo menos isso é o aspecto positivo. Eu sou honesto, eu não acredito que ela venha para aqui, mas eu tenho que apresentar os dois cenários, tanto o cenário bear como o cenário bull, e num cenário
bear é vir aqui para os 9,35, quebrando nosso suporte dos 9,40. Já numa perspectiva bull de subida, romper com os 9,46, ultrapassar a nuvem e fechar aqui acima dos 9,55 já será positivo, testar os 9,62 durante o dia também. Vamos passar aqui ao BCP e, como podem ver, o BCP hoje corrigiu de certa forma, e nem sequer corrigiu o dia de ontem, porque abriu mais alto, fechou ligeiramente mais baixo, o dia foi de não movimentação, diminuição de volume, não existe divergência aqui nenhuma. Esta vela, o significado dela é bullish, ou seja, rejeição total de preços mais baixos, e havendo esta rejeição, ou seja, há pessoas dispostas a pagar mais do que aquilo que era oferecido aqui, a tendência é que amanhã seja um dia positivo. Assim sendo, na visão a 1 hora, numa perspectiva bull, quebrar os 11,63 e vir aos 11,74. Eu não creio que venha aos 11,87. Se for, é para testar, mas um fecho aqui nesta zona será o mais expectável. Já numa perspectiva bear, e esta também é bearish demais, mas fazemos assim, fica mais bonito. Numa perspectiva bear, é romper aqui o suporte dos 11,40 e fixar-se aqui próximo dos 11,27. CTTs, hoje corrigiu o dia de ontem, já tinha começado ligeiramente mais baixo, nem praticamente nada, né? Abriu aqui nos 3,74, ontem fechou nos 3,74 meio, mas corrigiu o ganho de ontem. Em termos de RSI, está para baixo, ainda não saiu do nível de overbought, não vejo assim nada de relevante. No entanto, eu tinha visto antes que havia aqui uma ligeira divergência, não sei porque, não está aqui a aparecer, mas eu vou-vos mostrar. Já é a segunda vez que eu estou a fazer isto. Agora aparece. Aquilo que temos que salientar é que existe aquilo que se chama uma divergência no RSI, que é o RSI está a descer enquanto o preço está a subir. E eu mostro-vos onde é que está a descer e o preço está a subir. Neste dia 9 de abril, nós tínhamos o preço nos 3,55. Hoje temos o preço, mesmo que o fecho de hoje está mais alto, nos 3,66, e se nós formos a ver, o RSI está muito mais baixo. Isto é aquilo que se chama uma divergência. Estas divergências normalmente corrigem-se, e corrigem-se como? Ou com quedas, ou com estabilização lateral. É aquilo que eu espero que aconteça, que faça uma flag. Se fizer uma flag, eu costumo dizer que as flags podem parecer muito más, mas este tipo de quedas, quem está muito dentro da ação, normalmente aquilo que tem que fazer é segurá-la, porque a diferença é muito pequenina, são 10 cêntimos, mas estas flags, por norma, arrebentam com subidas e digamos que isso é extremamente positivo, e assim sendo, para amanhã o volume praticamente o mesmo. Para amanhã, aquilo que nós podemos assumir como comportamento provável é que haja uma correção, a continuidade da correção, fixar-se aqui nos 3,58 seria extremamente positivo, caso rompa este suporte, vir aqui para os 3,52. Ou seja, 3,58, 59 seria positivo, que já seria penalizador. Já numa perspectiva bull, é romper aqui com a resistência. Estes 3,68 tem sido, como vocês podem ver, resistência. Foi rompida uma vez, mas voltámos cá para dentro. E caso consiga-se romper, voltar aqui para os 3,75.
Já no que se refere a nós hoje corrigiu ligeiramente, ela praticamente não se mexeu, hum, caiu 2 cêntimos, não 0, é menos de 2 cêntimos, é 1/10 de 2 cêntimos. Ou seja, praticamente não se movimentou, rejeição de preços mais baixos, tal e qual como no BCP que eu tinha mencionado, a vela ser vermelha ou ser verde só tem a ver com preços de abertura e de fecho. Aquilo que importa, de certa forma, é a rejeição de preços mais baixos. Foi o que aconteceu. Ela, de certa forma, está a furar um pouco o comportamento que eu esperava. O comportamento que eu esperava era que amanhã e hoje já começasse com essa queda, por assim dizer, mas amanhã ela cair, acompanhando, lá está, a movimentação dos últimos anos, quando se aproxima os dividendos. A melhor entrada foi na altura que eu fiz, sem dúvida, o vídeo sobre nós, o vídeo que foi pedido, em que eu tinha falado que a melhor entrada seria aqui nos 3, uh, caso, não seria neste dia, sem dúvida, mas caso não rompesse este fecho, esta linha, porque rompendo esta linha nós temos aqui uma gap e digamos que se fechasse hoje a nós, com o dividendo que eles dão, que salvo erro não chega a 30 cêntimos, mas descontando, ela vai cair aqui exatamente nesta gap, está preenchida a gap e depois vai haver aso para subida com toda a certeza. Agora lá está, pode demorar algum tempo. Em todo caso, o comportamento para já agora o RSI não tem nenhuma divergência, o volume está estável. Em termos de movimentação, eu honestamente acho que aquilo que vai acontecer e o mais provável é haver um pouco de venda, suporte nos 3,10, suporte na nuvem, ou seja, aqui nesta zona dos 3,06, não acredito que venha aqui para ou que rompa com este suporte dos 3,056, caso consiga. O único suporte que existe é aqui nos 3,02. Já numa perspectiva bull, a perspectiva bull aquilo que nos diz é que temos uma resistência aqui nesta zona dos 3,15, 3,16. Caso consiga romper, 3,18 será já bastante bom para fechar ou fechar ligeiramente acima, caso haja uma grande pressão de compra de pessoas que querem entrar para o dividendo vir aqui aos 3,22. É isto, espero que tenham tido um dia não tão estressante quanto eu não tive, mas agora vou ter com toda a certeza, já tive às 2h30. Esperem volatilidade, estamos numa época de apresentação de resultados, vai haver cotadas que vão subir muito e depois vão ter quedas, ou porque os resultados não foram bons, ou porque, como elas subiram muito antes dos resultados, mesmo que os resultados sejam bons, vai haver sell-offs. Isso pode afetar não só os índices, como afetar, como é óbvio, as vossas cotadas que podem nem sequer estar a apresentar resultados. É tudo, não se esqueçam, mais logo sai o vídeo das cotadas internacionais e até amanhã.